E a gente vem aqui com a Mariana Morelli. Por quê? Mariana, você é muito bem-vinda, minha querida. Estou muito feliz de você estar conosco, porque uma das coisas que homens e mulheres se preocupam é com o tal do envelhecimento. Eu não sei o que é. Não sei. Envelhecimento, eu não sei o que significa e não quero nem saber do envelhecimento, mas eu quero saber de que formas a gente pode, de maneira saudável, natural, fazer com que esse envelhecimento fique longe, ou pelo menos o mais longe possível, porque uma hora ele vai chegar. Então, você é muito bem-vinda. Obrigada. E eu queria que você desse esse toque sobre o que nós vamos falar. Bom, hoje a gente vai falar sobre o rejuvenescimento saudável, de maneira natural. Nós produzimos, Deus nos criou para produzir a autocura e a autorregeneração. Então, de maneira natural, nós iremos aprender a rejuvenescer. Sendo que o primeiro ponto você já falou. Você falou uma coisa muito importante, acho que sem perceber, não sei se conscientemente, mas quando a gente foca em algo, ele cresce. Ah, sim. Então, vamos focar aonde? No rejuvenescimento. No rejuvenescimento. E vamos esquecer a palavra envelhecimento. Ótimo. Começa na mente. Eu não queria mesmo falar sobre ela. Então, pronto. Não queria. E aí, a gente, na companhia da Mariana Morelli, nós vamos aprender técnicas naturais e vamos, então, se você tiver que anotar, ótimo, já deixa aquele papel e aquela caneta que eu sempre digo que tem que ficar do lado aí de quem está assistindo o programa Mulher.com, porque sempre tem dicas muito boas. Mas se você prefere anotar no seu celular, você é bem digital, anota aí naquele grupo que você tem só você, anota tudo para você não perder. E o mais importante, prestar atenção e lembrar que depois, tanto o artesanato quanto a nossa conversa hoje vai ficar disponível no nosso canal no YouTube, que é @programamulher.com. Então, para você que já conhece esse canal, ótimo. Se você está vendo pela primeira vez hoje, @programamulher.com. Lembrando, não tem pontinho, é tudo por extenso. @programamulher.com no YouTube, achou a gente. Tudo que acontece no programa Mulher.com fica disponível, tanto no programa inteiro, quanto seccionado por temas, como é hoje a entrevista com a Mariana. Então, nós começamos hoje o nosso bate-papo já aprendendo que a gente pode manter o envelhecimento longe se a gente usar a palavra rejuvenescimento e focar no rejuvenescimento. Já é um bom começo? Poxa, já é um pontapé inicial, porque se você fizer tudo o que eu te falar, mas não mudar a sua mente, não funciona. Verdade, tem que começar a trabalhar aqui. Tem. Você começou assim? Comecei. Como que foi esse começo, esse start na vida da Mariana? Bom, foi muito engraçado, porque eu sempre gostei da área da beleza, desde pequena. Então, eu era sempre aquela da família que fazia escova nas tias, nas primas, na irmã, maquiagem. Eu sempre gostei dessa área da mulher, né? Qual que é a palavra? Da vaidade, vamos dizer assim. A gente sempre estava ali, fazendo uma na outra, não era muito frequentar salão. Então, a gente sempre se bastava. Mas aí eu fui crescendo, me formei em administração, fui para a área de negociações, nada a ver, fui para a área de multinacional. Mas engraçado que mesmo trabalhando numa multinacional, na hora do meu almoço, eu tirava a sobrancelha das meninas. A minha profissão não tinha nada a ver com essa. Engraçado que eu tirava a sobrancelha das meninas, maquiava as meninas, maquiava a noiva. Você acredita? À noite, em casa, eu trabalhava num paralelo ali na área da beleza. Que era o que te dava prazer. Que era o que me dava prazer, mas eu agia como um hobby. Até que em 2015 eu me mudei para os Estados Unidos e foi lá que realmente eu montei uma clínica de estética e eu focava muito na micropigmentação, design de sobrancelha, nessa parte da estética, né? E aí eu voltei para o Brasil e lá eu me formei, lá eu fiz cursos, né? Morava na Flórida. Não que eu abandonei. Ai, que lugar bom para falar de vaidade, de beleza. Maravilhoso, né? Aí quando eu voltei para o Brasil, eu fui perdendo a graça pela micropigmentação. Engraçado, né? E aí, para quem não conhece, micropigmentação é uma espécie de tatuagem nas sobrancelhas, fazia lábios. Não que eu não goste da técnica. Eu fui perdendo a graça. Porque eu comecei a entender algumas toxinas. E eu era adepta a botox, eu era adepta a preenchimento, então eu fazia em mim. E aí
eu resolvi abrir mão de tudo isso quando eu aprendi que a gente pode se regenerar e mudar o nosso curso de maneira natural. E é sobre isso que nós vamos começar no próximo bloco. Como? Olha a pergunta, olha o ponto de interrogação. Como de maneira natural eu posso estimular o meu rejuvenescimento, a minha beleza, restaurar a minha vaidade, olhar-me no espelho, gostar do que eu vejo. A longo prazo, você colhe muitos frutos em relação a isso. Mas não vamos falar sobre isso agora não, porque agora eu convido a Mariana e você de casa a tomar um copo d'água e a gente volta já. No programa Mulher.com, tenho o prazer de receber Mariana Morelli, comunicadora de estética natural. Ela é estrategista de comunicação, especialista em brand pessoal, criadora de conteúdo voltado à beleza e saúde natural. E é a partir dessas expertises da Mariana que a gente vai entender que podemos, sim, rejuvenescer de maneira natural, de maneira saudável, com algumas técnicas e orientações que ela dará hoje. Eu tenho certeza que daqui a algum tempo, você obedecendo ela, porque não adianta querer fazer por conta, obedecendo a Mariana... Porque senão machuca. Hã? Porque senão pode machucar. Ah, verdade. Tem que fazer de acordo com a orientação. É igual academia. Vai fazer sem algum profissional olhando. Nossa. Eu mesma me machuquei inteira esses dias. Eu também já machuquei joelhinho. Porque a gente vai sozinha. Não, eu faço, eu dou conta. E é... E às vezes não é nem fazer... Vou tirar, esse aqui tá fazendo barulho. E às vezes não é nem o exercício errado. Muitas vezes é o equipamento errado. Um tênis errado pode causar uma lesão no joelho, na coluna. E a pessoa não. Ela acha que aquele tênis... Não, mas eu já tenho, é maravilhoso. Então, isso que você vai falar hoje, todas as técnicas, aquilo que você vai nos ajudar a usarmos no nosso dia a dia. Por isso que eu falei, tem que obedecer, você tem que fazer certinho. Tem. Porque nessa técnica natural que você vem trazendo, qual foi a primeira mudança em você que você testou? Você já sabia, como você comentou no bloco anterior, que aquelas toxinas, aquelas proteínas, aquilo que você estava usando de maneira natural, entre aspas, né? Como profissional, nessa técnica natural elas não cabiam mais. Não cabiam. Eu percebi que o rosto da mulherada tá ficando tudo igual. Né? As pessoas estão com um padrão de beleza distorcido, até mesmo de si. E quanto mais elas injetam, menos contentes com elas mesmas elas ficam. Por isso que eu falei que começa na mente. A gente tem que entender que nós temos a nossa própria beleza. Então eu não tenho que ficar parecida com você. Eu tenho que ficar a minha versão melhorada. E é isso que essa técnica traz. Ela não traz uma mudança ao ponto de não reconhecer quem você é. Você continua olhando no espelho, se reconhecendo, porém sem aquelas grandes alterações e sem semelhança com outra pessoa, como a gente tem visto por aí. Olha, a Sandra Bianchi colocou aqui assim: boa tarde, Rita Maria, pauta excelente. Pensamos em fazer exercícios para o corpo e esquecemos do rosto. Muito Obrigada, bem colocado. Sandra. Olha, arrasou, hein? E isso acontece muito. As pessoas querem fazer, mas não sabem por onde começar e esquecem o rosto. E vão para academia. E vão para academia. E aí ela fica com o rosto envelhecido e aquele corpo sarado. O que adianta? Porque, gente, o rosto é uma musculatura. Aliás, são muitos micromúsculos juntos que nos envelhecem ou nos rejuvenescem. Depende do como a gente trabalha com ele. E sabe de uma coisa? Nós temos manias. Cada um tem a sua. A jogadinha do sorriso, o jeito que dorme. E a gente esquece que a gente só trabalha essa musculatura todos os dias. Então, o nosso rosto acaba ficando assimétrico. Porque a gente trabalha mais um lado do que do outro, mastiga. A gente não fica olhando assim, vou mastigar agora. Eu vou mastigar 10 vezes desse lado e 10 vezes desse. Você fica pensando nisso? Ah, fica. Você nem sabe que lado que você mastiga. E com isso, você fortalece mais um lado do que o outro. A maneira que você toma água influencia. Tudo isso. E não é frescura, são pequenos detalhes que você pode alterar no seu dia a dia, incorporar no seu dia a dia para te ajudar na simetria facial e no rejuvenescimento.
E aí a gente entende, você estava falando sobre as pessoas aplicarem aquele monte de coisa. E hoje a gente vê, no meio artístico principalmente, muitas pessoas que usaram desses recursos e mudaram tanto que a gente olha para a pessoa, a gente não reconhece. Quer dizer, é possível ficar bonita, bonito com esses exercícios, esse envelhecimento natural, falei que não ia usar mais essa palavra, mas esse rejuvenescimento possível. Sim, e é possível rejuvenescer. E é possível. Eu tinha você me perguntou do o que mudou em mim de primeira, né? Algo que eu notei em mim. Eu tinha uma ruga aqui, uma linha de expressão, que inclusive eu até tenho, caso eu fique alguns dias sem fazer exercício. Aí é que tá. Isso é importante. A mesma coisa quem vai para academia. Fica aí um tempo sem ir para academia, você murcha. É normal. Então, o exercício ele tem que ser contínuo e para sempre. Né? Atrofia. Né? Existem alguns músculos do rosto que a gente precisa relaxar e outros fortalecer. E relaxar seria esse aqui, por exemplo? Sim, esse aí. E dá para tirar. Esse aqui, essa marquinha? Sim, dá para. Sem precisar injetar nada aqui? Sem precisar. Uhul! Gente, tem muitos segredos e mistérios aí que a gente vai revelar aqui, né? Mas olha só, em mim, o que eu notei foi uma linha que eu tinha de dormir. E bem no queixo, nada a ver, né? Se fosse só o bigode chinês que a gente detesta, mas uma linha aqui e eu comecei, foi ela que me fez entrar para isso. Sério? Foi. E aí eu comecei a fazer exercício e eu falei, gente, cadê aquela, eu esqueci dela. Cadê aquela ruga? Mas vira e mexe ela aparece quando eu relaxo, mas é difícil eu relaxar. Então você sempre Meu marido já acostumou com a minha rotina. Tem algum exercício que vale para todo mundo? Sim. Porque você falou da sua ruga. Sim. É uma coisa específica, então é um exercício específico que você vai fazer. Eu, por exemplo, tenho isso aqui, eu tenho mania muito de ficar assim. Então tem coisas específicas, mas tem o geral? Tem. E eu vou ensinar aqui. Então, se você quiser já comentar e ensinar, nós queremos então aprender. Eu vou dar uma dica que eu acho que ninguém pensa sobre isso, porque eu mesma não pensava. O nosso contorno do rosto logo é perdido. Por quê? Nós temos algumas camadas. O que nós vemos aqui, né, a pele, ela é a última coisa que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar o que está dentro. Mulheres, eu estou aqui para que vocês entendam que dentro da tua pele existe músculo e gordura. A gordura que nós temos na bochecha, conforme o tempo vai vindo, né, ela cai e vem parar aqui. E a gente chama de jaws. Esse jaws deforma o nosso rosto. Então, você que está em casa, olha no espelho e vê se você está com aquela gordurinha chata aqui, aquele caidinho. Isso é uma mistura de musculatura flácida com gordura que já está depositada ali e pele que também já não está naquela coisa, já está esticada demais. Eu vou ficar assim, viu, gente? Cada vez que me mostrar, eu vou ficar assim, ó. Mas olha, tem uma notícia boa. Ao longo da vida, a gente tem muita tensão no ombro e no pescoço e a gente não percebe. E eu acho que tem até uma foto minha. Ah, sim, nós vamos jogar no ar. Se puder jogar para vocês. Ela mostra o pescoço? Mostra aqui? O pescoço. Nós vamos mostrar. Essa foto mostra exatamente o meu pescoço antes de eu começar a fazer exercício, há quase 10 anos atrás, e hoje. Ao invés de eu envelhecer o meu pescoço, eu consegui deixar ele mais definido. Olha que interessante. Nós vamos mostrar. Aí, olha. Essa é a que todo mundo está vendo. Tá. O seu pescoço da blusa rosa era o anterior. Isso, ele é uma foto de... Ele é mais gordinho, mais... E tem um papinho, é isso? Um papinho e algumas marquinhas também, mas o que mais me... Eu era nova também, hoje eu tô com 37, eu devia ter o quê? 30 anos. Então, eu não tinha muito o que ter de ruim, vamos dizer assim, né? Porque o colágeno estava ainda lá em produção. Em produção. Mas o que eu quero mostrar é que, além de eu não envelhecer em 7 anos, se eu não me engano, são 7 anos de foto, né? Eu quero deixar registrado que eu ainda tenho a musculatura hoje fortalecida do pescoço. Mas eu não digo tensa, eu digo fortalecida. Ela é relaxada. Porque nós precisamos relaxar todo o pescoço para que a gente alcance o desenho do rosto. Então, esse exercício é algo que você não precisa de um tempo para fazer. Olha, dá licença que eu vou
me colocar no banheiro e vou fazer esse exercício. Não. Você pode estar assistindo uma TV, pode estar agora assistindo mulher.com. E fazendo. E fazendo. Esse é um exercício diário, é o relaxamento do pescoço. Então, alongamento de pescoço não é balela, é necessidade. No começo, eu achava que... eu falava, vou pular essa parte do alongamento. Eu achava que não era necessário. Hoje eu vejo que ele é fundamental. Porque relaxando o pescoço, você solta essa parte e o contorno do seu rosto fica mais definido. E olha, eu vou até além, Mariana. Há um tempo atrás eu perdi a voz e fiquei 3 meses fazendo assim, o possível para que a minha voz voltasse ao normal. Isso já faz faz muito tempo, uns quase 8 anos. E eu precisei de um tratamento de fono e cada vez que ela ia fazer os exercícios comigo, isso aqui estava tudo travado. Ela tinha que ficar massageando para eu conseguir relaxar e fazer os exercícios para que a minha melhora pudesse acontecer. Olha que coisa. E olha só, vai muito além da estética. A minha voz não melhorava porque eu não conseguia relaxar a musculatura do pescoço. Então, o que você está falando e que é possível fazer até mesmo assistindo o programa Mulher.com, até eu quero aprender. Porque isso vai me ajudar com a minha voz. Ajuda. Quando você fica tensa, nós temos um músculo aqui, quando você fica tensa, você percebe engolindo que existe uma musculatura aqui, quando ele dói. O fato de você engolir, você nota toda essa musculatura, quando ela está tensa, doer. Quem tem essa tensão no pescoço. E qual é o exercício que a gente faz para o pescoço? É simples? Muito simples. Ah, jura? Existem vários, né? A gente não tem tanto tempo para demonstrar tudo. E outra, existe uma evolução. Eu quero deixar bem claro isso. Não ultrapasse seus limites e nem o básico. Se você está me assistindo e nunca fez nada no seu corpo, cabeça e pescoço, não comece vendo na internet, já vou fazer. Porque não é assim, existe um porquê de cada exercício. Um exemplo, quando você coloca a mão aqui e faz assim, ó. Tá vendo? O fato de eu colocar a mão aqui, às vezes a gente vê na internet e ninguém explica. Mas é necessário. Não é um detalhezinho, só para ficar bonito, vou colocar a mão aqui. Quando existe um músculo que ele pega toda essa parte e ele termina aqui. E você, colocando a mão aqui, nessa parte do ombro, segurando, você vai segurar aonde o músculo nasce, onde ele... É inserção do músculo, né? Ó, dói? Dá para sentir. Você sente. Então, você precisa, primeiro ponto do seu rejuvenescimento, relaxe o seu pescoço e alongue. Você vai notar grandes diferenças. Ó, às vezes eu escuto até barulho. Você sabe que eu não comentei aqui, mas eu comecei a me interessar por essa área também porque eu fiz cirurgia no rosto, que chama cirurgia ortognática. E eu tive uma paralisia facial. É que é um detalhe que juntou com outros que eu acabo até esquecendo de comentar. Mas o fato de eu ter feito essa cirurgia e ter me dado essa paralisia me impulsionou a falar, a fazer exercício e pensar, tem solução para o meu problema. Os exercícios te ajudaram com a paralisia também? Sim. Olha, então é muito mais do que a estética. Sim, me ajudar. Saúde mesmo. É saúde. E eu ainda falei da fono. Aproveito para mandar um beijo carinhoso para minha fono, Cora Sofia. Um beijo para você, viu, querida? Mas nós vamos continuar esse assunto porque os exercícios serão feitos no próximo bloco. Fique com a gente, um copo d'água, intervalo e a gente volta já. Boa tarde aí para todo mundo que está comigo aqui no chat do nosso programa ao vivo, no nosso canal no YouTube, @programamulher.com. E aqui eu quero agradecer o carinho da Ana Tereza, também da Marilúcia. Ela colocou assim: concordo, quando fico sem fazer, sinto muito a diferença. Parabéns, Mariana, sempre aprendendo com você. Muito legal. E a Bernadette Lopes, lá de Paulínia, colocou assim: interessante, eu descobri a simetria facial anos atrás,
observando fotos minhas. Quero muito aprender a ginástica facial. Olha que legal. Também gostei disso. Agora, esse bloco nós prometemos que iríamos ensinar. Esse que você fez, da gente dar esticadinha, mas segurar aqui, né? A gente faz uma certa pressão. Não precisa. Só segura assim. Não, é só para realmente segurar o músculo e não deixar ele junto. Quando a gente estica o pescoço, a gente tem que abrir o ombro e puxar o rosto para cá. Então, quando você coloca a sua mão aqui, você está segurando o nascimento, a origem do músculo. Para ele não ir junto. Para ele não ir junto, ó. Ainda aí, dá uma entortadinha na boca. Dá uma entortadinha na boca. Vocês estão pegando aqui? Posso fazer, né? Pode. Então, vamos lá, gente. Primeiro passo do seu rejuvenescimento. Relaxamento da musculatura do pescoço. Então, você vai colocar, pode fazer agora aqui, aí comigo, na sua casa. Não precisa de óleo para isso, não precisa de hidratante para esse exercício, só as suas mãos, sua bela de uma postura. Vamos arrumar a postura aqui. E vamos lá. Então, vou começar, vou continuar com o lado que eu já estava. Pode ser nessa câmera mesmo? Então, mãozinha do lado contrário, perto da clavícula, aqui, da clavícula. E pode começar. Eu gosto de fazer mais de um movimento, tá? Ó, você vai fazer assim, ó. Você vai começar... Arrumou a postura, colocou a mão aqui e se posiciona até você sentir. Você que tem que sentir o seu próprio músculo. Esticar. E dói. Conforme você for fazendo, vai aliviando. E aí você faz aquele bico. Porque daí você, além de tudo, estica mais. Pode esticar mais. Pode esticar mais. Esticou? Vamos fazer do outro lado? Tô atrapalhando o microfone aqui, né? A gente sente puxar, né? Você sente puxar. Deixa eu ver se tá fazendo certo. Põe o Pode fazer todo dia, tá, gente? Todo dia. Pode fazer todo dia. Põe aqui, seguro sempre, tem muita Dá uma pressão, rodadinha. Dá uma rodadinha. Pode olhar com o olho pra lá. O ombro tem que ser pra trás, O ombro pra trás, porque pra trás. senão você não vai fazer o exercício completo. Ombro pra trás. Isso, vai. Segurei aqui. Dá licença. Consegue esticar um pouco mais? Mas não vai. Tá encurtada. Tá encurtada. Você tá com a sua musculatura encurtada. Então eu teria que relaxar mais para que ela fizesse um alongamento mais... Isso. Então, aos poucos, é igual um espacato de ginasta. Não é na primeira vez que você vai abrir a perna toda, né? Você vai aos poucos, educando a musculatura para fazer a abertura. Eu senti que você foi mais longe do que eu. Mas é porque eu já pratico. É normal. Entendi. Então, você tá com a musculatura encurtada. Gente, e um pescoço mais longo é elegante também. Então, postura e relaxamento, alongamento nesse caso. Então, esse é o primeiro. Esse é o primeiro passo. Quanto tempo eu faço desse exercício? E você pode fazer algumas vezes de 10 segundos. A gente pode começar aí com... Eu faço muito minha sensibilidade, né? Então, doeu muito pra você? Um pouco. Faz do outro lado. Volta. Não vai fazer até parar de doer, porque não vai parar de doer no primeiro dia. É aos poucos e você vai esticando mais, tá? Então, a gente pode começar com 10 segundos aí, 3 vezes em cada lado. Tá? Perfeito. Então, para o pescoço, para começar, esse é um exercício fundamental. Vamos pro próximo. Tem um outro que eu achei interessante trazer aqui, porque ele é aquele que serve para todos os tipos de rosto. Que é levantar a bochecha. Quem que não quer levantar a bochecha? Todo mundo. Não é? E quando a gente levanta a bochecha, reduz o bigode chinês. Porque a gente às vezes acha que preenchendo o bigode chinês vai sumir. Mas não é assim. A saída tá aqui, gente. Olha no espelho e faz assim, ó. Puxa aqui em cima, dá um voluminho aqui, ó. O bigode chinês, ele reduz. Mas nós temos hoje uma convidada muito especial e a gente vai dar continuidade aqui à nossa conversa, porque esses exercícios que nós estamos aprendendo é para o nosso dia a dia. É isso mesmo que eu entendi.
Todo dia fazemos esses exercícios? Todos os dias. Só esse da bochecha que é legal dia sim, dia não. Porque é como na academia, não é todos os dias que você trabalha o mesmo músculo. Entendi. O relaxamento e o alongamento você pode fazer todos os dias. Então, o pescoço está liberado todos os dias. Agora, o fortalecimento, o trabalhar da musculatura, aí é legal alternar. E como é esse, então? Gente, são caretas. Não é muito bonito. A careta que a gente vai fazer, mas pensa que é para um bem maior. Então, pega um espelho para você não fazer errado. Eu espero que eu não faça errado aqui, mas vamos lá. Primeiro passo, vai fazer um bico. Mais ou menos. Coloca o lábio para fora agora. Ó. Estica tudo. É feio. Uhum. Agora, faz assim, ó. Entendeu? Do jeito que você tá. Assim? Ó. Lembra sempre desse movimento da minha mão. Ó como ajuda. Uhum. Agora, coloca seu lábio pra dentro. Tenta fechar mais. Por isso que eu gosto de fazer primeiro pra fora. Porque do jeito que você tá, você vai envolver os seus dentes. Esse movimento me ajudou a fazer, ó. Raciocinar. Isso, tem lógica, tudo tem lógica. E aí eu já faço assim com a minha mão também, ó. Repara? E agora, não, tá muito fácil. Agora eu vou dificultar. E você faz um nós movimento trabalhamos a bochecha. Então, vamos lá? 10 segundos também? Pode fazer 10 vezes. 10 vezes de 10 Pra segundos. começar. Tá. 10 vezes, pausa. Pode fazer 3 séries de 10. 3 então, séries vamos lá. de 10. Faz o quanto aguentar, porque se você não aguentar 10, não faça porque tem que fazer 10. Entendi. Porque pode machucar, tá? Então, vamos lá. Não consegui fazer isso. Não consegui. E olha só, tem uma coisa interessante também que eu quero pontuar aqui. Se você tem pés de galinhas, vou tirar meu óculos. Na hora que você for fazer esse exercício, você vai colocar os dedos aqui. Por quê? Para não permitir que marque ainda mais. Então, a gente está fazendo um exercício para uma musculatura e piorando a outra. Aqui então, vamos lá. eu seguro? Só segura, eu vou fazer segurando, tá? Tá. Eu não consegui fazer ele subir. Deixa eu ver. Vamos avaliar. Vamos avaliar. Vamos avaliar o erro Ó. aqui. Gente, é bom porque se você também não está conseguindo, a gente avalia o da Rita. Vai. Isso, vai. Tenta sorrir, segurando o lábio. Isso, você vai tentar sorrir, só que o seu lábio tem que ficar fechado. Tem que ficar fechado. O lábio não sorri junto. É como se o lábio estivesse sendo segurado pela musculatura dele. Tá. Então, agora sorria. Lá pra cima. E isso tá indo bem. É isso aí. é isso? Você vai aperfeiçoando no espelho. Claro. A ideia é que somente essa região se movimente. Entendi. Porque nós temos um músculo aqui que daí é um outro exercício. A ideia desse que eu estou ensinando é fortalecer as maçãs. Como é as maçãs, então você vai ter que... Ó, repara bem, vou fazer mais uma vez. Você percebe que ela meio que fica ela trabalhando? É como eu vejo em você. E você vai ter que fazer no espelho. Entendi. E aí você vai deixando ela isolada. É como se você isolasse aquela região para ela sozinha trabalhar. E sempre para não mexer com essa musculatura e franzir, a gente segura um pouquinho. Sem muita pressão, só segura aqui. Isso. Legal. Conforme você vai avançando, esse mesmo exercício hoje eu já não faço. Olha que interessante, eu não faço esse exercício. Eu faço ele evoluído. Porque para mim ele já é muito fácil. Entendi. Aí, por isso que eu tô passando esse. Porque são os mais simples, são os o mais básicos. simples e tem que começar por esses. Não Agora você trouxe óleos e eu gostaria que você comentasse a respeito como que a gente, que óleos são esses e... Tá, eu gosto de usar muito óleo. Inclusive hoje eu tô com uma maquiagem e essa maquiagem, embaixo dela, eu só passei óleo vegetal. Os 2 óleos que eu mais amo e uso assim, a rodo, sem medo,
óleo de jojoba e óleo de rosa mosqueta. Puro. Não é misturado com nada, ele é puro. Você vai na farmácia e você encontra ele purinho lá. Tem que ser em farmácia de manipulação? Não, qualquer... Tem várias marcas. Jojoba. Jojoba e rosa mosqueta. Rosa mosqueta. São os 2 óleos que eu mais gosto. Existem outros, depois a gente pode até combinar, mas eles são super baratos, super em conta. Então, e sabe o que é legal? A gente tem uma dica extra aí, a gente tem aquele craquelado quando a gente passa maquiagem nos olhos, porque a mulher se expressa muito pelos olhos. Então você pega uma gotinha do óleo e mistura com a sua maquiagem e passa. Deixa ele sempre besuntado de óleo na maquiagem. Você vai ver que não vai mais craquelar. Não. Ai, que delícia. Faz e depois você me conta. Eu vou te contar. Eu queria muito que você pudesse ficar mais, mas nós vamos combinar aqui com a Mariana para que ela volte mais vezes e nos ensine outros exercícios até que já tenhamos aprendido todos os exercícios básicos desse rejuvenescimento natural e aí a gente vai evoluir junto com ela, com as orientações dela. E a gente está disponibilizando aí o Instagram da Mariana, tem o Instagram desse trabalho que você faz e o seu Mariana Morelli também, que as pessoas vão poder acompanhar outras fases, outras performances da própria Mariana. Isso. Com dicas e etc. É isso aí. É o Estética Natural Mariana Morelli. Ali vocês não vão encontrar nada que não seja referente a isso. Inclusive, não sei se eu posso falar, se não puder me corta, mas eu tenho feito um quadro toda semana onde eu trago profissionais para a gente trabalhar assuntos de alimento, de saúde, de estética. Ou seja, bastante informação. Muita informação. Assiste que a gente já tem várias coisas nesse perfil. E a Mariana estará conosco mais vezes no Mulher. É um prazer. E convite já foi feito e o convite já foi aceito e agora aceitando aqui no ar. Ao vivo, hein? Ao vivo! Mariana, obrigada por estar conosco. Eu que agradeço pelo convite. Ah, gente, que delícia. Olha, Mariana Morelli conosco, ela é comunicadora e faz com muito amor isso que ela fez hoje, ensinar algo que ela, na prática, já testou e milhares de pessoas junto com ela também já testaram e atestam. Justamente por testarem, atestam que os resultados são efetivos e você vai poder colher frutos disso.